Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre epistasia e herança quantitativa, dois outros tipos de interações gênicas. Nós vimos já a interação gênica simples, né, quando os genes interagem para gerar uma terceira característica, né, uma característica fenotípica nova. Agora a gente vai ver outras duas formas com as quais os genes podem interagir também, então também são consideradas interações gênicas, que é a epistasia, que é uma ação onde um gene, um alelo específico de um locus gênico atua bloqueando a ação de outro locus gênico, inativando a ação de outro locus gênico, isso seria a epistasia. E a herança quantitativa, que ocorre com a inserção de intensidade na expressão fenotípica de acordo com a presença de cada alelo dentro de um genótipo, cada alelo aditivo dentro de um genótipo. Então são dois tipos diferentes de interação gênica que a gente vai ver aqui a partir de agora. Começando pela epistasia. Então a epistasia é um tipo de interação gênica em que os alelos de um gene inibem a manifestação dos alelos de outro gene. Há dois tipos, então, de epistasia, a dominante e a recessiva. O gene que exerce a ação inibitória, isso é importante lembrar, é chamado de gene epistático. Então, aquele gene que está inibindo o outro é o gene epistático. E o que sofre a inibição, o que está sendo inibido, é o gene hipostático. Então, a gente tem aí o gene epistático, que inibe a ação do outro, e o gene hipostático, que tem a sua ação inibida pelo gene epistático. Tudo bem? Falando de epistasia, então, dominante e recessiva, né? A diferença qual que é? Se o gene epistático, né, aquele que inibe, atuar em dose simples, isto é, se a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático, fala-se em epistasia dominante. Então, se ele for dominante, ele não precisa de dois, ele precisa só de um, né? Que nem, por exemplo, quando nós temos o azão, azinho, prevalece a característica do azão porque ele é dominante. Então, se o epistático for o azão, então, tendo só um azão, já vai fazer o efeito de epistasia, vai impedir a ação do outro gene, né? Diferente do que aconteceria, por exemplo, se a epistasia fosse recessiva, que aí teria que ser, por exemplo, azinho, né, juntos os dois para poder efetivar o seu bloqueio do outro gene, né? Nesse caso, a epistasia dominante, então, o alelo dominante já é suficiente para causar o fenômeno da epistasia e o bloqueio da ação de outro gene. Um exemplo que podemos citar, então, de epistasia dominante ocorre na plumagem em galinhas, né, na cor das penas das galinhas. O alelo cesão. Um exemplo que podemos citar, então, de epistasia dominante ocorre na plumagem em galinhas, né, na cor das penas da galinha. O alelo cesão determina a plumagem colorida e o alelo cesinho recessivo determina a plumagem branca. Então perceba que o C, aí o gene C, ele está atuando na cor das penas, né? O alelo isão, no entanto, é epistático. Então a ação do alelo isão é epistático em relação ao alelo C. O gene C, então, é o hipostático, que vai ser inibido. E o I dominante, nesse caso, é o epistático. E se ocorrer no indivíduo, impedirá o desenvolvimento de plumagem colorida, então ele vai bloquear a ação das cores aí. Então olha como é que fica essa tabela. A gente sempre pensa num cruzamento mendeliano, né, indivíduos duplo heterozigotos, para a gente chegar naquela tabela de 16 resultados, né, 4 por 4 aqui, ó. E aí a gente tem a distribuição, né, os gametas aqui desse indivíduo a gente põe aqui, como a gente fazia lá na tabela da segunda lei de Mendel. Quem não lembra pode pegar lá de novo a aula da segunda lei de Mendel para dar uma olhada. Mas a gente faz assim, pega esse indivíduo, forma os gametas, isão cesão, isão cezinho, izinho cesão, izinho cezinho, coloca os gametas dele aqui. E esse segundo indivíduo a gente coloca os gametas aqui, como tem o mesmo genótipo, fica os mesmos gametas, né? Isão cesão, isão cezinho, izinho cesão e izinho cezinho. E aí vai fazendo os cruzamentos, né? Isão cesão com isão cesão vai formar um indivíduo isão cesão cesão. Aqui isão cezinho com isão cesão vai formar um indivíduo isão cesão cezinho, e por aí vai, formando todos os resultados possíveis. Só que aqui agora, como a gente tem um caso de epistasia, na hora de interpretar esse resultado final, né, tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. O alelo isão, ele é epistático. Então, todas as galinhas que tiverem o alelo isão vão ser brancas.
porque ele bloqueia qualquer ação de cor do outro gene, que é o gene C. Né? O gene Czão tinha plumagem colorida, e o Czinho plumagem branca mesmo. Né? Mas então aqui, ó, mesmo tendo o gene Czão, que seria a plumagem colorida, como está dizendo aqui, ó, como existe a presença do alelo Izão, a galinha é branca. Aqui também, ó, o gene Czão, mas como ela é Izão, a galinha é branca. Então todas as galinhas em que tiverem a presença de um Izão vão ter a plumagem branca. Aqui, ó, como essa daqui, né, a junção desse gameta aqui, Izinho, Czão, com esse Izinho, Czão, vai formar Izinho, Czão. Não tem o Izão. Ó. Se não tem o Izão, não tem o gene epistático. Aí passa a contar a cor dada pelo gene C. Nesse caso, Czão é plumagem colorida e a galinha fica lá com a plumagem colorida. Aqui a mesma coisa, ó, não tem a presença do epistático, Izão, então a plumagem fica colorida. Aqui também, plumagem colorida. Essa aqui ela vai ter a plumagem branca não pela ação do epistático, porque ela também não tem Izão, mas porque o Czinho, como está falando lá, o alelo Czinho, também gera plumagem branca. Então nesse caso também vai ser branca, mas por conta da ação do Czinho. Então aqui nesse caso, aquela proporção mendeliana que a gente geralmente via de 9, 3, 3, 1, quando a gente não estava trabalhando com interação gênica, aqui vai misturar. Por quê? Porque aqui a gente junta todas que têm o mesmo fenótipo. Né? Então, ó, são 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, brancas, né, nesse caso, para 3 coloridas. Isso porque eu juntei essa daqui, ó. Mas se a gente fosse separar, porque essa aqui ela é branca, mas por outra razão, não por conta da epistasia, né? Seria essas daqui epistáticas, todas elas porque tem o Izão, então seria 12. Isso contando pela epistasia, tá? Ó, essas todas aqui, ó, 4, né, 8, 9, 10, 11, 12, todas têm Izão. Então todas são brancas por conta da ação epistática. Para 3 que são coloridas, que não sofrem epistasia e tem o alelo Czão colorido. Para 1 que é branca, não pela ação epistática, mas sim porque tem o seu genótipo Czinho. Então a proporção aqui seria essa, que seria mais correta, né? Porque nem sempre na epistasia esse outro indivíduo aqui vai ter a mesma característica do epistático. Então a proporção dentro da epistasia dominante não seria 9, 3, 3, 1, isso aqui seria só para a segunda lei de Mendel sem interação gênica. Né? Aqui na epistasia dominante a gente espera uma proporção de 12 para 3 para 1 por conta disso. Tá? Então deu para entender aí que o que acontece é que quando o alelo epistático aparece, a característica do outro gene que controlaria, por exemplo, a cor ou controlaria alguma outra característica, ela fica inativa no indivíduo. Né? Essa é a questão da epistasia. É como se a gente tivesse, por exemplo, falando de uma instalação elétrica. Nós temos o disjuntor, que é aquele botãozinho preto, né, que a gente liga e desliga a energia da casa. Aí depois nós temos, na sequência, o interruptor da lâmpada, que liga e desliga a lâmpada. E a lâmpada em si, né, que pode estar acesa ou apagada, gerando a luz ou não. A lâmpada seria o nosso fenótipo, seria a característica expressa, né, que pode ser característica expressa acesa ou apagada. O interruptor seria um gene que controla, né, o acendimento ou não da lâmpada. Então eu posso colocar o interruptor da lâmpada na posição acesa ou apagada. Né, e ele vai funcionar normalmente, né, podendo acender ou apagar a lâmpada. Agora o disjuntor eu poderia chamar do meu gene epistático, né, porque se o meu disjuntor estiver desligado, né, para de funcionar o interruptor. Não vai fazer diferença se eu colocar o interruptor na posição acesa ou apagada, porque a lâmpada vai permanecer apagada. Então o disjuntor ele bloqueia a ação do interruptor. Só fazendo uma comparação, uma analogia aí, né? O gene epistático ele bloqueia a ação do outro gene, né? No caso aqui, por exemplo, das galinhas, do gene para cor. Então, indiferente se a galinha tiver lá o gene que deveria dar para ela coloração colorida, apenas coloridas, se ela tiver o gene epistático ela vai ser branca. Então, mais ou menos fazendo uma comparação aí do disjuntor com o interruptor. E a epistasia recessiva, muito parecida com a outra, né? A diferença aqui, né,
Por outro lado, ó, se o alelo que determina a epistasia atua somente em dose dupla, ou seja, ele só funciona quando tem dois alelos, então a gente chama de epistasia recessiva, porque aí para ele funcionar ele tem que ter os dois, né? Por exemplo, lá o Azinho. Então, quando o genótipo do indivíduo for azão, este traço pode significar azão ou azinho, né? O traço aqui, ó, quando a gente não sabe, a gente pode deixar, porque como é azão, tanto faz, pode ser o indivíduo azão ou azão-azinho que vai prevalecer a característica desse azão. Então a gente pode deixar azão traço. Esse traço pode ser outro azão ou um azinho, tanto faz. Ele apresentará a cor agute, né, nesse nosso exemplo aqui do pelo dos camundongos. Né? A cor agute é essa cor marronzinha, castanhada. Então ó, o indivíduo azão apresenta a cor agute. E o indivíduo azinho terá pelos pretos. O outro loco apenas controla a expressão do loco A. Sempre que o genótipo do indivíduo for pezão, ele apresentará o fenótipo determinado por A. E quando o genótipo for pezinho, o indivíduo será albino, ou seja, o pezinho está servindo como o gene epistático, né? Porque quando ele está presente, não apresenta cor, ó, o indivíduo fica albino, independente do que ele tem lá. Se ele tem o azão para a cor agute, ou azinho para a cor preto, se ele tiver pezinho, ele vai ser branco, vai ser albino. Então o nosso pezinho é o nosso epistático. Tá? Olhando a mesma coisa, a gente fez um cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigotos, chegou na tabela dos 16 resultados, né? Distribuídos aqui, e agora na hora de interpretar a gente tem que olhar, ó. Azão. O azão, a gente viu aqui que dá a cor agute, cor castanho, né? Pro pelo do camundongo. Então, ó, pelo castanho, por quê? Porque aqui ele tem pezão também, né? Ele não tem o alelo epistático, o gene epistático. Então, prevalece a característica da cor. Azinho, pezão, ó, não tem o epistático, então prevalece a característica do A, que é o azão agute. Esse aqui, ó, não tem epistático, pezinho, ele não é pezinho, né? Epistático. Mas ele tem azinho. O azinho, característica cor preta. Né? O indivíduo tem a cor preta. Ó. Mas todos os indivíduos aqui, ó, ele tem um azão, deveria ser agute, né? Mas esse aqui ele é pezinho. Ó. Então ele tem o gene epistático, passa a ser branco. Né? Ó, azinho também deveria ser agute, mas como ele é epistático, pezinho é branco. Aqui azinho deveria ser preto, né? Mas é pezinho epistático, fica branco. Então todo mundo que tiver o pezinho não produz pigmento nenhum, né? O pezinho então age impedindo a produção de qualquer tipo de pigmento. É isso que o gene epistático faz. E aí nesse caso a gente vai ter a proporção aí, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 indivíduos, 9, né? Não contei um ali. Vamos contar direito aqui. Contando de novo, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com esse. 9 indivíduos aqui com a característica agute. Para 3 com a característica preta. Para 4 com a característica branca. Ou você pode inverter para ficar na ordem mais adequada, né? 9 para 4 para 3, tanto faz. Essa aqui então seria a proporção para epistasia recessiva. Lembrando que na epistasia dominante a gente tem a proporção de 12 para 3 para 1 e aqui de 9 para 4 para 3. Tudo bem? O importante aqui é pegar o conceito e saber identificar quem que é num exercício, quem que está sendo o epistático. Isso é fácil, né, gente? É só você olhar os indivíduos aqui que não apresentam cor. Ó, esse é marronzinho, esse é pretinho, esse é branco. Esse é branco, esse é branco, esse é branco. Nenhum deles está apresentando pigmentação. O que todos eles têm em comum que é diferente dos outros? O pezinho. Ó. Todos eles são pezinho. Todos os que têm cor não são pezinho. Ó. Pezão. Então, o pezinho é o meu gene epistático. É fácil de identificar isso. Beleza? Então, a epistasia é isso aí. É bem simples. A gente viu a epistasia dominante, a recessiva. Tudo tranquilinho, né? E aí a gente tem a herança quantitativa. A herança quantitativa tem vários nomes para esse aqui, né? Pode ser chamada de herança quantitativa, também é chamada de variação contínua, herança poligênica ou só poligenia.
Tudo isso pode ser usado para referenciar esse tipo de interação aqui, tá? Herança quantitativa, variação contínua, herança poligênica ou poligenia. Nessa interação, pares de genes somam ou acumulam seus efeitos. Os genes aditivos acrescentam intensidade à característica e os genes não aditivos não acrescentam, produzindo assim uma variação contínua na expressão do fenótipo. Os genes aditivos é o que a gente chamaria nos outros casos de genes dominantes. Então, por exemplo, Azão, Bzão, esses são os genes aditivos, Czão. E os genes não aditivos seriam suas versões que a gente chamaria em outros casos de recessivos, como Azinho, Bzinho, Czinho. Então, cada vez que aparece um gene aditivo desse aqui, a característica se intensifica um pouco, né? Fica um pouco mais intensa. Quando aparecem esses aqui, ela não se intensifica, ela não acrescenta intensidade. Tá? E com isso vai se criar então um gradiente de concentração dessa característica, né? Aqueles indivíduos que têm mais alelos aditivos no extremo, né? E aqueles indivíduos que têm menos alelos aditivos no outro, né? E no meio do caminho aqui, a maioria dos indivíduos vão ter uma quantidade pequena, uma quantidade mediana aí de alelos aditivos, certo? Aqui a curva simétrica da distribuição de fenótipos, né? Os extremos da curva indicam o número de indivíduos com aquele fenótipo, havendo entre esses extremos uma variação contínua de fenótipos e maior número de indivíduos fenótipos intermediários. Então a tendência é que aqui no meio da curva, onde tem o maior número de indivíduos, sejam os fenótipos intermediários e os dois extremos de cada fenótipo tenham uma quantidade menor. Indo para a prática, para a gente entender, né, um exemplo mais clássico para entender a herança quantitativa seria a cor da pele humana, né, que é expressa por um tipo de herança, né, pela herança do tipo quantitativa. Para a cor da pele humana, nós temos conhecidos 2 genes, né, ou seja, 4 alelos. E esses genes eles se expressam de maneira quantitativa, no sentido de que um genótipo, né, com seus 2 genes, A e B. Cada gene, lembra, sempre tem 2 alelos, então aqui no total 4 alelos. Se todos os alelos forem aditivos, né, como está aqui, Azão, Azão, Bzão, Bzão, 100% aditivo, então a característica é a mais intensa possível e a gente tem a pele negra. Se, e agora presta atenção, nesse genótipo tiver só 3 alelos aditivos, ó, Azão, aí um Azinho não aditivo, Bzão, Bzão, tem 3 alelos aditivos, aqui é um genótipo, ó. 3 alelos aditivos ao invés de 4. Então aqui a pele é a pele escura, ó, intensidade um pouco menor do que a anterior. Agora nota que aqui ó, eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Ou Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Tanto faz se os aditivos eles são A ou B. O que importa é a quantidade, por isso que a gente chama de herança quantitativa. Aqui eu tenho 3 aditivos, 2 Azão e 1 Bzão. E aqui eu também tenho 3 aditivos, 1 Azão e 2 Bzões. Tanto faz quais são então, desde que sejam 3 aditivos eu tenho a pele escura. Aqui na nossa terceira categoria eu tenho o que? A presença de 2 alelos aditivos ó, no genótipo. Então aqui eu tenho um genótipo fechado, ó, 4 alelos, né? 2 As e 2 Bs, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quantos aditivos? 2 aditivos. Então, ó, pele média então, 2 aditivos, 2 não aditivos, mediana, né? E aqui ó, outro genótipo diferente, mas também tem ó, 2 aditivos e 2 não aditivos. Tanto faz se é um A, um B, 2 As, né, ou 2 Bs. Tendo 2 aditivos no genótipo, a pele é média. 2 aditivos, 2 não aditivos, pele média. A pele de intensidade mediana aí na pigmentação, na produção de melanina. Depois, a outra possibilidade é um indivíduo que tenha só um alelo aditivo dentro do genótipo. Ó. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então só o Azão é aditivo. Um aditivo e 3 não aditivos é a pele clara. Tanto faz se esse aditivo é o Azão ou o Bzão. Ó. Também aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Um aditivo só, pele clara. E se o indivíduo não tiver nenhum aditivo, aí a pele branca, né? Nenhum aditivo, pele branca de menor intensidade possível na cor. Tá? Mas essa pele branca não é a pele albina. Lembra que o albinismo ele é um tipo de epistasia, que foi o que a gente viu anteriormente aí, né? O gene do albinismo é um outro gene separado desses que a gente está vendo aqui, que quando ele está recessivo, ele bloqueia a ação da formação de melanina. Então,
o indivíduo ele pode ter esse genótipo aqui, ó, com todos os genes aditivos para ter a pele negra. Mas se para o albinismo, que é um outro gene separado, ele for azinho epistático, então ele não produz melanina e ele vai ter a pele albina. Tá? Então o albinismo é um outro gene separado desses aqui, né, que é um gene epistático. Agora aqui a pele branca, nesse caso, não é a pele albina. Tá? E é isso. Percebam que a gente tem então uma gradação, um extremo aqui, né, e um extremo aqui, e aqui no meio, ó, o intermediário é o que mais tem genótipos diferentes. Então, se você colocar isso fizer o cruzamento de um duplo heterozigoto, ele vai se distribuir de forma que os extremos tenham menos indivíduos, menos probabilidade de indivíduos, e o intermediário que tenha mais. Se a gente for ver aqui, ó, vai dar um trabalhinho, mas é importante. Ó. Então, aqui é o mesmo cruzamento, ó, duplo heterozigoto, azão azinho, bezão bezinho, cruzando com azão azinho, bezão bezinho. A gente pegou os gametas desse aqui, aí colocou aqui, ó, azão bezão, primeiro gameta, azão bezinho, azinho bezão e azinho bezinho. Os 4 gametas formados por esse. E aqui os 4 gametas formados por esse, ó, azão bezão, azão bezinho, azinho bezão e azinho bezinho aqui em cima. Fizemos aquele cruzamento, né, com as 16 possibilidades. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Esse indivíduo aqui tem os 4 alelos aditivos. Quantos a gente tem com 4 alelos aditivos? Aliás, 1, né? 1 dentro do universo de 16, né? São 16 no total aqui, onde 1 tem os 4 alelos aditivos, ó. 16 avos, então de indivíduo tem os 4 alelos aditivos. Vamos procurar então agora os indivíduos que tenham 3 alelos aditivos. Nós temos esse, certo? Ó, 1 com 3, ó. Com 3 também 2. Esse aqui só tem 2. Esse tem 3. Ó. 3 então, indivíduos 1, 2, 3. Esse não entra, esse não entra, esse também não. Esse aqui tem 3. Então nós temos 4, né? 1, 2, 3, 4. Aqui não também, só tem 2, só tem 2, só tem 1. É isso. Então nós temos, ó, 4. Tudo bem? Dentro de 16. 1, 2, 3, 4 indivíduos que tem 3. Um que tem 4 alelos aditivos, 4 que tem 3 alelos aditivos. Vamos ver quantos tem 2 alelos aditivos. 1, 2, 3, esse aqui só tem 1, 4, 5, 6, 7. Não tem certo, peraí. Vamos ver os que tem 2 alelos aditivos. Vou fazer um círculo agora para não confundir. Ó. Esse tem 2. 1, 2. Esse aqui 2. Esse também tem 2. 3. Esse não. Aqui 4. 5. Esse aqui eu contei errado, acho. 5. 6. Agora sim. Então são 6, ó, indivíduos que têm 2 alelos aditivos, certo? Aditivos. 6 dentro de 16. Quantos vão ter um só alelo aditivo? Já vou adiantar que vai ser 4, mas vamos procurar os que só tem um alelo aditivo. Esse eu vou riscar assim agora. Esse 1. Esse aqui 2. 3. 4. 4 em 16. E quantos vão ter só nenhum alelo aditivo? Só esse aqui, ó. 1 e 16. Então a proporção que eu vou ter é de 1/16 avos de indivíduos com pele negra nesse cruzamento, ó, de 2 duplo heterozigotos. 1/16 avos de indivíduos com pele negra. 4/16 avos de indivíduos com pele escura. 6/16 avos é o maior número de indivíduos com pele mediana. Outros 4/16 avos com pele clara. E 1/16 avos com pele branca. Essa vai ser a minha distribuição aqui, ó, dentro desse cruzamento, tá? Por que eu estou frisando nesses números, gente? Quando a gente vai falar de herança quantitativa, então, em alguns casos, eles podem te dar, por exemplo, ao invés de
uma tabela com indivíduos com 2 genes assim que nem a gente está acostumado a fazer, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele pode te dar, por exemplo, um indivíduo triplo heterozigoto. E isso aqui já vai dar uma tabela maior. Você pode montar a tabela também, né, e resolver fazendo a tabela e contando, mas a chance de dar errado e o tempo gasto é muito grande. Então existe um recurso, para quem gosta de matemática e já estudou isso, já deve ter até identificado, né, mas existe um recurso na matemática que a gente usa na genética, que é o triângulo de Pascal, né, a aplicação, né, do triângulo de Pascal, que é isso aqui, ó. Eu vou explicar rapidinho como ele funciona, como a gente constrói, não vou entrar em profundidade, tem um monte de propriedades matemáticas aqui que pode ser extraído, que o professor de matemática vai fazer isso de maneira muito mais adequada. Mas eu só vou falar rapidinho como que a gente monta para você usar isso, por exemplo, numa questão de genética. Tá? Então, como que se monta o triângulo? Ele funciona assim, ó. Você vai começar, são linhas, a gente vai numerar essas linhas de 0, e aí pode ir até o infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí pode continuar, 6, 7, 8. Esse aqui é os números das minhas linhas. A primeira linha vai ter só 1. Uma das propriedades iniciais que a gente tem que entender. Todas as linhas têm que começar com o número 1 e terminar com o número 1. Então, ó, a primeira como só tem um número, é só 1 mesmo. A segunda, né, que seria a linha 1, já tem 2 números. Então, começa com 1 e termina com 1. Aí as próximas, para a gente montar, ela vai funcionar assim. Ó, aqui é a linha número 2, né? Ó. Ela vai ter 3 números agora, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Começa com 1, o segundo número a gente sempre vai fazer assim, ó, a soma desses 2 números dá o número de baixo. Então, ó, 1 mais 1, 2, fiz aqui. Aí termina com 1, certo? Na próxima linha, vamos para a próxima linha, agora tem 4 números, né? Ó. Começa com 1, a soma dos 2 de cima, 1 mais 2, dá o meu número aqui, ó. Depois a soma dos 2, 2 mais 1, 3 também, ó. E termina com 1. Tá? Então sempre assim, ó. Soma esses 2, dá o de baixo. Soma esses 2, dá o de baixo, termina com 1. É fácil de fazer então, né, gente? Ó. Mais uma, só pra gente pegar bem, ó. Próxima linha começa sempre com 1. O segundo número a gente faz a soma dos 2, ó. 3 mais 1, 4. Formou aqui. Aqui 3 mais 3, 6. Tá aqui. 3 mais 1, 4. Tá aqui. Termina com 1. Última linha aqui que eu tenho aqui, ó. 1 começa com 1 de novo, a linha 5. Aí faz as somas, ó. 1 mais 4, 5 aqui. 4 mais 6, 10, dá aqui embaixo. 6 mais 4, 10 de novo. 4 mais 1, 5. E aí termina com 1. Ah, mas para que tudo isso? Bom, isso aqui era só para a gente entender como é que monta, né? Para você não se confundir na hora de montar. Para que eu vou usar isso? Se você estava prestando atenção, você já viu uma coincidência aqui que não é uma coincidência, na verdade, é só a aplicação. Olha isso aqui, ó, na nossa linha 4. Perceba que essa aqui é a linha 4. E na nossa questão anterior, a gente estava trabalhando com um indivíduo que tem 4 alelos. Ó. 4 alelos. E olha a proporção fenotípica aqui dele, ó. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. E olha o que o triângulo de Pascal me dá, sem eu precisar fazer essa tabela e ficar contando. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Então, gente, para aplicar é fácil, né? Bem fácil. Se eu tenho lá um cruzamento, então, que eu estou usando um indivíduo com 4 alelos, por exemplo, que foi dado a Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então eu estou trabalhando com indivíduos que têm 4 alelos. Eu monto o meu triângulo de Pascal. Isso aqui, se você usar muito, você vai lembrar lá de cor, salteado, né? Eu monto o meu triângulo de Pascal. Olho lá, ó, onde tem os 4, o 4, que é referente aos meus 4 alelos. Aqui, qual vai ser a proporção fenotípica então? 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Tudo isso sobre 16, que é o quê? A soma de todos esses aqui, ó. Se somar 1 mais 4 vai dar 5. Aqui mais 5, 10. Com 6, 16. Então o total aqui é 16. Ó. Então, cada um desses números é sobre 16, que é o que a gente tem aqui. Ó. Tudo bem? Simples, fácil, molezinha de aplicar. Se eles te perguntarem, por exemplo, quantos fenótipos
uma determinada característica pode gerar. Então, por exemplo, uma característica genética que está sendo estudada lá de herança quantitativa tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Opa! Quantos fenótipos, ou seja, quantas características isso gera? É sempre o número de genes mais 1, tá? Fácil também, para facilitar a vida de vocês. Quantos genes tem? 4. Mais 1 é o número de características. Ó. Pele negra, 1, 2, 3, 4, 5 características. Vai ser sempre o número de genes mais 1, o número de fenótipos. Tá? O número de fenótipos, ou seja, o número de características diferentes, vai ser sempre igual ao número de genes do genótipo mais 1. Moleza. Beleza? Para aplicar, então, vou fazer um exercíciozinho, mas eu vou pezinho aqui. Vamos ver como é que isso se aplica na prática, gente. Ó. Sabendo-se que a altura humana é determinada por genes aditivos, ou seja, está falando de herança quantitativa, né, genes aditivos. Supondo-se que 3 pares de alelos, então são 3 pares de alelos aqui. Ó. Vamos colocar, por exemplo, aqui Azão, Azinho, só para a gente ter uma referência. Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, 3 pares. 3 pares de alelos efetivos determinam o fenótipo alto. Nesse caso, ele está falando 3 pares de alelos efetivos ou aditivos, vai gerar o fenótipo alto. Então seria isso aqui, ó, o indivíduo com os 3 pares aditivos. Ó. Azão, Azão, Bzão, Bzão, opa, Czão, Czão, todos aditivos. Isso aqui ele está afirmando aqui no exercício que vai gerar o fenótipo alto, né, que é o mais alto de todos, o extremo aí, 1,95 de altura, né, metros. Que as classes de altura variam de 5 em 5 centímetros. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que cada aditivo desse, então, adiciona 5 centímetros. Então esse aqui, ó, é o mais alto de todos, ele tem 1,95. Se eu tivesse então um indivíduo que seria nenhum aditivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, quanto ele teria então? Se cada um desse vale 5 centímetros, eu tenho que tirar 5 centímetros para cada um. Se eu tiro 5 centímetros de cada um aqui, ó, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30 centímetros no total aqui, ó, inseridos por genes aditivos. Se eu tirar 30 centímetros de 1,95, eu vou ter o quê? Esse aqui, ó, o extremo menor, né, que não tem nenhum aditivo, então ele vai ter 1,65 m, certo? Tranquilo até aqui, ó. 1,95 com todos os aditivos, cada aditivo vale 5 centímetros. Se eu tirar 5 centímetros para cada um, então sem nenhum aditivo, o indivíduo vai ter 1,65 m, 30 centímetros a menos. Tranquilo? Então, continuando aqui, ó. Que o fenótipo baixo é determinado pelos mesmos 3 pares de alelos não efetivos, que é esse aqui. Realizando o cruzamento entre triíbidos, ou seja, se eu cruzar 2 indivíduos assim, ó, heterozigoto para todos, espera-se encontrar na classe de 1,85 uma proporção fenotípica de quanto? Aí é que entra, gente. A gente poderia fazer a tabela, né? Pegar isso aqui, tentar fazer todos os gametas, Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czinho, Azão, Bzinho, Czão, ia dar um trabalhão, né? Você podia errar no meio do caminho e acabar não conseguindo terminar de maneira adequada, mas poderia ser feito assim. Mas a gente pode usar o triângulo de Pascal, pensando em algumas coisas importantes. Primeiro, quantos genes tem? Quantos alelos? Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Lá no que eu mostrei para vocês tinha 4. Aqui tem 6. Então tem que tomar sempre cuidado com isso. Esse é um caso com 6 alelos. 2 A's, 2 B's, 2 C's. Então o que eu tenho que achar aqui? Ó? A linha número 6. Lembra que aqui a gente numera começando do 0. Ó? Então essa é a linha 0. Essa é a linha 1, 2, 3, 4, que a gente usou lá, né? 1, 4, 6, 4, 1. Essa seria a linha 5 e a linha 6 não está aqui, mas vocês já sabem fazer, né? Então, ó, vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui a corzinha preta para a gente fazer, então, ó. Como que faz? Só lembrando, ó, vamos preencher a linha 6, então. Sempre começa com 1, então aqui o primeiro é 1, aí a gente soma, ó, esse mais esse dá o de baixo aqui. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, aqui vai dar 15.
certo? 5 mais 10, 15. 10 mais 10 dá aqui embaixo o 20. 10 mais 5, aqui embaixo a gente vai ter então o 15 de novo. 5 mais 1 aqui, o 6 de novo. E termina com 1. Pronto, preenchemos a linha 6 rapidinho, sem problemas, né? E agora eu quero um indivíduo, voltando para a questão, né? Realizando o cruzamento entre tríbridos, espera-se encontrar na classe 1,85 uma proporção fenotípica de 1,85 são quantos alelos aditivos, gente? Primeiro, sem nenhum alelo aditivo, ele tem 1,65. Cada alelo aditivo gera mais 5 centímetros. Então, para chegar aqui em 1,85, eu tenho que usar mais quantos? 1,65 eu tenho 1,70 com um alelo aditivo, 1,75 com 2, 1,80 com 3, 1,85, então eu preciso de 4 alelos aditivos aqui. E aí aqui, ó, lembra que eu tenho os dois extremos dos dois lados, né? Com todos os alelos aditivos de um lado, sem nenhum alelo aditivo do outro. Mas eu quero um que tenha 4 alelos aditivos. Todos os alelos aditivos são 6, o total. 6 alelos aditivos, que seriam o extremo. Posso pegar de qualquer um dos lados, que eles se repetem, né? 1, 6, 15, 20, 1, 6, 15, 20. Então vamos começar daqui, ó. Aqui então seria com 6 alelos aditivos. Aqui seria com 5 alelos aditivos. Vai diminuindo. Com 6, com 5, com 4 alelos aditivos. E aqui com a metade, com 3 alelos aditivos. Aqui seria com 2, com 1 e com nenhum, né? Eu quero, como eu já fiz a conta aqui, ó, com 4 alelos aditivos, porque eu sei que eu preciso de mais 4 alelos para fazer esse número 1,65 chegar a 1,85, porque cada um equivale a 5 centímetros a mais aqui. Então eu preciso de um que seja 4 alelos aditivos. Ó. Então voltando, ó, com 6 seria aqui, todos os alelos aditivos, com 5, com 4, 15. 15 sobre quanto, gente? É a soma de tudo, lembra? No final aqui, ó. Então aqui eu tenho 15 mais 15, 30. Com 20, 50. 6 com 6, 12. Vai dar 62, 61, 64. O total aqui dessa linha, então, é de 64. Então esse meu 15 é 15 sobre 64. Onde está aqui a minha resposta? Então, aqui, ó, B. Moleza, tranquilo, né? Sem precisar ficar fazendo tabela e preenchendo gametas e cruzamentos, certo? Achei aqui o meu resultado no triângulo de Pascal, 15 sobre 64, dado aqui pelo meu triângulo de Pascal. Beleza, gente? É isso então, em relação à herança quantitativa. Então é assim que a gente aplica, assim que a gente usa, também é bem simplesinho. Tá? Lembrando aí, para a gente calcular o número de fenótipos dados, nesse caso, quantas características diferentes a gente poderia esperar nessa planta, quantas alturas diferentes. Lembra aí, é o número de genes, no caso são 6 mais 1. Então aqui essa planta teria 7 tamanhos, 7 alturas diferentes, né? Por conta disso aqui, ó. Lembra lá que a gente viu, número de genes mais 1 dá o número de fenótipos, o número de classes fenotípicas. Beleza? É isso então. Então até a próxima aula aí, valeu, um abraço.